Olá, meus irmãos, um ótimo dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um momento para estarmos juntos, meditando, pegando o texto e tentando de alguma forma aplicá-lo nas nossas vidas. O capítulo 24, que é o nosso capítulo de hoje, ele fala da mesma situação do capítulo 23, com a seguinte diferença. No capítulo 23, Davi está organizando os levitas, de como que seria feito, como seriam as questões. Lembrando, Davi já está, o versículo 23, a gente lembra, o capítulo 23 começa no versículo 1 dizendo que Davi já era velho, farto de dias, e velho é o texto que diz, tá, irmãos? Então ele já está ali no final da sua vida, já, vamos pensar assim, arrumando a casa para partir, arrumando a casa para, sabendo que os seus dias são os últimos dias, e que ele queria deixar, assim como ele faz, como nós citamos no vídeo de ontem, assim como ele faz com a construção do templo, deixando tudo preparado para Salomão construir, ele prepara também, ele deixa tudo organizado também em relação ao culto para Davi. O culto era muito importante. Então ele coloca as funções e os turnos dos levitas no capítulo 23, e no capítulo 24 ele coloca os turnos dos sacerdotes. E começa, quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. E aí ele começa a dizer como que tudo isso foi feito, como que tudo isso surgiu, como que cada situação, como ele vai colocar. Para quê? Para que o serviço do Senhor pudesse ser feito com maestria, o serviço do Senhor pudesse ser feito da melhor forma possível. Davi, ele entendia a importância disso. Davi colocava que tudo aquilo que precisava ser feito nas nossas vidas, na vida dele, se era para guerrear, tinha que ser o melhor, tudo para ele era. Só que quando se tratava na questão de Deus, era um nível mais acima, é um nível muito além. E Davi, então, ele coloca tanto essas questões. E olha que nós vamos ver que ainda vai continuar, ele ainda continua trabalhando dentro dessas questões do templo, do culto, do seu formato, de tudo aquilo que existe. O que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que aquilo que era importante para Davi não era só por causa do tempo dele, mas é porque era importante e não deixou de ser importante. Não deixou de ser importante. Volto a dizer, o culto é extremamente importante. Ter o nosso tempo de devocional é importante. Ter o nosso tempo de leitura bíblica, tudo é importante. Mas o fato de estarmos reunidos como igreja, naquela época não se chamava como igreja, mas ela era colocado a assembleia, onde o povo era convocado a se reunir para adorar ao Senhor, para realmente buscar ao Senhor. E eu creio que esse texto precisa ser para nós um incentivo, precisa ser para nós um despertar. Para quê? De entender que preparar as coisas para o Senhor é extremamente importante. Se estaremos no culto no final de semana, eu preciso preparar o meu coração para estar ali, para oferecer o melhor para o Senhor, para dar o meu melhor para o Senhor. Por quê? Porque Deus merece o melhor. E isso nós aprendemos com Davi. Não era um homem perfeito, mas era um homem íntegro. Era um homem que se entregava por inteiro a Deus, para servir a Deus da melhor maneira. Então, eu creio que esse texto nós conseguimos aprender muito, a repetição dele. Claro, primeiro foi os levitas, agora os sacerdotes, mas essa repetição dele nos traz algo para que nós possamos notar e perceber o quanto isso é importante, o quanto é esse precioso, e nós temos esse privilégio. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.